Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus que fez os céus e a terra. A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou. Até aqui foi a poderosa mão do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, mas é o Senhor que tem nos sustentado. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, neste momento, Senhor, nos colocamos na Tua presença e glorificamos, Pai, ao Teu nome. Glorificamos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor porque o Senhor continua sendo. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo, porque honra e glórias nós te damos, até do que acontece, que não está sobre o nosso controle. Nos dá, Senhor, um culto, uma live abençoada na Tua presença. Fala aos nossos corações. Repreende toda ação que não provém de Ti. Coloca por terra tudo aquilo que o inimigo preparou, tudo aquilo que o inimigo tramou, tudo aquilo que ele arquitetou. Nós cancelamos no mundo espiritual e já colocamos por terra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que nesta noite os nossos ouvidos venham estar, aleluia, aguçados para ouvir a Tua voz. Repreende todo o mal, tudo que não provém de Ti. É o que nós te pedimos, louvamos e te agradecemos. Aleluia. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Até aqui Deus é quem tem estado conosco. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe o que o Senhor, Ele falava comigo? O Senhor falava, não desça. Não dê ouvido. Continue marchando. Continue seguindo. Tem coisas que nos acontecem para nós descermos, ou seja, sair da posição. Lembra de Neemias? Não vou pregar sobre Neemias, mas Sanbalate, Tobias e Gesem, aleluia, estavam mandando recado para Neemias. Mas Neemias não desce, porque ele estava em uma grande obra. Quando nós descemos e damos lugar ao inimigo, nós perdemos a posição, nós atrasamos o que nós estamos fazendo e nós se embaraçamos. Tem momentos que nós precisamos simplesmente fazer ouvido de mercador. Aquele ouvido ouviu, mas parece que não ouviu. E o Senhor falava, e o Senhor dizia, não desce. Continua. Porque o que o Senhor colocou na tua mão é para você continuar o que Ele quer que você faça. Continuar o que você tem feito. Você não pode parar por causa dos levantes. Você não pode parar por causa das afrontas. Você não pode parar por causa dos não. Você não pode parar por causa do que está dando errado. Muitas coisas o inimigo investe para você parar. Muita coisa o inimigo investe e ele usa pessoas, aleluia, para entristecer. Usa pessoas para voltar atrás em palavras que já foram ditas, aleluia, para que isso venha lhe afetar de alguma forma. Mas o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você que toda ação do inimigo que veio contra você, que todo ataque do inferno que veio contra você, o Senhor está colocando por terra. Tem momento da gente chorar? Tem. Tem momento da gente, aleluia, se entristecer? Tem, porque somos seres humanos. O que nós não podemos é deixar Satanás fazer nós de tapete. É deixar Satanás, aleluia, sair da situação e nós ficar murchinha, com a carinha ali triste. Ele vendo que o que ele fez surgiu o efeito em nós, porque isso é o que ele quer. Ele quer agir e nós ficar murchinha, sabe? E ele dizer, consegui o que eu queria. Desfocar ela, parar, aleluia, o que ela estava fazendo. Para quê? Para me investir e atrasar, aleluia, a obra. E o Senhor diz, ei, não dê ouvido, continua pegada, continua, aleluia, fazendo, continua marchando. Sabe por quê? Porque quem te dá força
é o Senhor. Nós não vemos Neemias se embaraçando, não se embarace. Nós não vemos Neemias batendo boca, não bata boca. Nós não vemos Neemias, aleluia, se justificando, não se justifique. Deus está no negócio. Aleluia. Quem tinha colocado dentro do coração de Neemias não era Deus. Deus está dentro do negócio. Quando o Senhor está dentro do negócio, minha filha, pode o diabo se levantar. Pode ele, de todas as formas, aleluia, fazer as tramóias dele. Ele não consegue, porque ele cai por terra. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, não tenha medo. Não tenha dúvida, aleluia, de que eu sou com você, de que eu estou no negócio, de que eu estou dentro da situação, de que eu vou fazer conforme a minha vontade, o que me apraz, aleluia. O inimigo inventa situações, filha, o inimigo inventa situações, só que tudo que o inimigo inventa, Deus sempre nos revela, porque para nós não é surpresa. Aleluia. Se tem pessoas que pensam que vai pegar o crente fiel de surpresa, está enganado. Por quê? Porque crente que anda de acordo com a vontade de Deus, aleluia, Deus dá sonho, Deus dá visão, Deus usa um irmão e Deus vai mostrando os planos ocultos do que estão fazendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não precisa ninguém dizer, o próprio Senhor revela. E todo o plano oculto que Satanás tem tramado, todo o plano oculto que Satanás tem arquitetado, não ficará oculto, porque Deus te revelará. Não fique pensando que você vai ser enganado, Deus não deixa. Aleluia. Está orando? Está jejuando? Aleluia. Pois pode ficar tranquila, porque o Senhor revela, o Senhor mostra, o Senhor diz. Aleluia. O inimigo não pega crente que ora de surpresa porque Deus avisa. O inimigo não pega crente que ora desprevenido porque Deus já diz assim, se levanta em oração porque tal coisa vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Crente que ora não é pecado de surpresa por Satanás, porque o Senhor fala. O Senhor, aleluia, revela. E eu quero dizer para você uma coisa aqui. Aleluia. O Senhor tinha propositado dentro do coração de Neemias para levantar os muros, para colocar os portões no lugar. Era uma obra muito grande, ninguém tinha se levantado para fazer isso. Toda vida que você se levanta para fazer algo da parte de Deus, o inimigo se levanta para lhe atacar. Mas todo ataque que vem de Satanás, aleluia, vem só para tentar, aleluia, mas não lhe atinge. Aleluia. Porque quando nós sabemos que Deus nos levantou para determinada obra e nós sabemos que foi o Senhor, nós temos uma identidade formada em Cristo. E não é qualquer coisa que nos abala. O Senhor manda dizer para você, não é qualquer coisa que vai te abalar. Não é qualquer coisa que vai te desestruturar. Porque eu estou com você dentro da situação. Eu estou com você dentro da causa. Eu vejo aqui muros sendo levantados. Eu vejo muros aqui sendo levantados. Eu vejo tijolos aqui sendo colocados. Orabarra sobre calabás. E sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? O Senhor está dizendo para ti, quem começou, aleluia, vai terminar. Quem começou, vai terminar. Porque sou eu, o Senhor, aleluia, que estou. Glória a Deus. Sou eu, o Senhor, que estou dentro da obra. O que veio para tentar te frustrar, Deus vai usar, aleluia, como um grande livramento, para que você veja a poderosa mão do Senhor. Porque muitos confiam em carro, em cavalo, em dinheiro, em poder, mas todavia eu e você confiamos naquele que é grande. Aleluia. Confiamos naquele que é grande. E não existe nome maior do que esse. Não existe Deus maior do que o nosso Deus. E eu quero dizer para você, Ele vai concluir. Ele vai concluir. Ainda que o diabo se levante,
Ainda que o diabo tente, o Senhor dos Exércitos manda te dizer hoje aqui que ele vai concluir. E o que ele vai fazer, será tão grande. Aleluia. Será tão grande que muitos que tentaram atrapalhar vão ficar surpresos. Aleluia. Dando certo. Vendo dando certo. Ficarão surpresos porque tentaram atrapalhar, mas vão ver dando certo. Porque o Senhor manda dizer: eu sou o Deus que faça acontecer. O Senhor manda dizer: eu sou o Deus que opero. Aleluia. O Senhor manda dizer que Ele é o Deus, aleluia, que faz. Oraba, sore de calabahas. Anágia, sobre, adaia, série, canto, quer-me de aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, aleluia, versículo 23 em diante diz: depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram a ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés dele entre os dois blocos de madeira. Nós vemos aqui Paulo e Silas foram açoitados e jogados dentro de uma prisão. E o que foi que Paulo e Silas fizeram de tão grave? Aleluia. Para ser colocado dentro de uma prisão, para bater nele. Eles estavam fazendo a vontade do Senhor. E por fazer a vontade do Senhor, eles foram o quê? Perseguidos. Toda vida que nós fazemos a vontade de Deus, o inferno se levanta contra nós. E o que é que o inferno quer? Ele quer nos prender. O que é que o inferno quer? Ele quer nos humilhar. O que é que o inferno quer? Ele quer nos deixar com mãos e pés atados, para que nós venhamos desistir e não fazer a vontade do Senhor. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Que toda arma preparada contra ti, ela não vai prosperar. Tudo que o diabo tem levantado para te parar, ele não vai conseguir te parar. Tudo o que está acontecendo, Deus vai usar a teu favor para cooperar com aquilo que ele começou a fazer na tua vida. Porque o Senhor diz assim: eu vou usar o próprio, aleluia, adversário para cooperar com aquilo que eles querem parar. Eu vou usar eles de ferramenta, aleluia, para contribuir. Porque se eles pensam que vão atrapalhar, eu usarei, aleluia, a ferramenta que eles estão usando, aleluia, para cooperar. Porque não para, não detém, aleluia, não faz atrasar. Eu sou o Senhor que não deixo. E o Senhor manda dizer: filha, eu não vou deixar atrasar, eu não vou deixar parar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois de receber a ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés dele entre dois blocos de madeira. O diabo pensou que ia parar Paulo e Silas. O diabo pensou que fazendo toda essa trama contra a vida deles dois, ia silenciá-los. Mas sabe, em meio à dor, sabe, em meio à prova, o que é que eles fazem? Eles não ficam calados. Aleluia. Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas já estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles poderiam não ter cantado, eles poderiam não ter orado, eles poderiam estar com raiva. Porque é isso o sentimento que o inimigo quer colocar dentro de nós. Sentimento de raiva,
Sentimento de dizer, eu não vou orar mais, eu não vou jejuar mais. Por quê? Porque parece que quanto mais eu jejum, mais as coisas não acontecem, mais as coisas dão errado. Parece que quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais as coisas se apertam, mais as coisas se arrocham. Porque esse é o sentimento que Satanás quer colocar dentro de nós. Só que nós vimos aqui, aleluia, Paulo e Silas fazendo o contrário. Porque era isso o que o diabo esperava deles. Essa reação de não orar, de não buscar, de silenciá-los. Só que eles fazem totalmente o contrário. Eles vão orar, eles vão louvar. Aleluia. Mesmo feridos, mesmo ali chicoteados, mesmo ali machucados, aleluia, eles estavam adorando ao Senhor com suas dores, aleluia. Eles estavam louvando ao Senhor. E eu quero dizer para você, a tua adoração, ela tem que ser maior do que o teu sofrimento. A tua adoração, ela tem que ser maior do que a tua dor. Aleluia. A adoração em meio à dor, aleluia, move os céus. E hoje, aleluia, através da tua adoração, os céus vai ser movido. Através da tua adoração, o céu vai se manifestar. Os céus, aleluia, vai responder com sinais, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vai ter confirmação de Deus, aleluia, em coisas que tu entregou ao Senhor e tu não viu até hoje, mas o Senhor vai confirmar. Aleluia. A tua adoração vai destravar aquilo que estava travado há anos na tua história. A porta que estava fechada e que não abriu até agora. Porque é em meio à dor, aleluia, que o Senhor vai te levantar como adorador. É em meio à dor que o Senhor vai te levantar como adoradora. Porque hoje o Senhor vai visitar o teu íntimo. Hoje o Senhor vai visitar o teu profundo. Hoje o Senhor vai te elevar, aleluia, em um patamar muito mais alto, aleluia, em um nível de adoração muito mais elevado. Rabar de calabarra sobre de calabarabas. O Senhor vai fazer com que você, aleluia, suba em um nível aonde você vai olhar para a dor, aleluia, e você vai dizer, aleluia, me doeu. Mas no momento que eu comecei a louvar, a exaltar, não me dói mais. Porque aquele que cura está se manifestando nas minhas feridas. Oh, rabarabás. Oh, de calabassure, de calabarabás. O Senhor diz, eu vou, aleluia, se manifestar. Aleluia, aqui hoje. Aleluia. O Senhor pega alguém aqui pela mão. O Senhor pega alguém aqui pela mão. Porque quando o Senhor falava, eu vou elevar de nível, ou decaia sobre derebarabás, eu via como alguém subisse um degrau de uma escada, só para você entender o que o Senhor está falando. Eu via como se alguém subisse mais um degrau de uma escada, mas não subia só, subia com o Senhor. Aleluia, porque o Senhor está dizendo, eu vou subir com você. Aleluia, eu vou pegar na tua mão. Aleluia, a dor não vai parar você. O inferno vai ser confundido. Anábia sobre Calabás. Atos dos Apóstolos 25. Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos arrebentaram. Você vê que eles estavam presos. Aleluia, mas quando ele começa a louvar, quando eles começam a orar, aleluia, houve uma manifestação de Deus. Houve um poder sobrenatural ali. Houve a visitação do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia, vai haver visitação do meu Espírito.
Vai haver visitação do meu espírito dentro de situações que o inferno pensava que iria te prender, que o inferno pensava que iria, aleluia, te parar. O Senhor manda dizer para você, orabarra sobre calabarabara, aleluia, que vai haver sinais. O Senhor manda dizer para você, aleluia, que vai haver sinais do que Ele, aleluia, vai fazer. De que vai haver sinais do que Ele vai operar. Aleluia. Deus vai mostrar, aleluia, para você. Aleluia. Todas as portas se abriram e correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aleluia. Tinha muitas portas para ser abertas e elas foram abertas. Aleluia. Tinha muitas correntes para ser soltas e elas foram, aleluia, quebradas. Eu não sei quais são as correntes, eu não sei quais são as portas que tu tem clamado ao Senhor. Mas eu quero te dizer hoje, aleluia, que tem portas se abrindo e que tem correntes se arrebentando no mundo espiritual. Orabassore calabas. Orabaxere de calabas. Eu via, aleluia, correntes sendo quebradas. Eu vou pegar aqui essa corrente. Eu me lembrei que ela estava aqui. Eu via como se fosse uma mão. E essa mão estava assim. E em visão aqui, quando eu falava que eu via corrente sendo quebrada, eu via como uma mão fizesse assim, ó. E a corrente se partia no meio aqui, ó. A corrente se quebrava no meio. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo correntes aqui, aleluia, se quebrando. Eu vejo correntes aqui se esfarelando, se partindo no meio. Porque o diabo, ele não tem poder de acorrentar aquilo que é teu. O diabo não tem poder de acorrentar aquilo, aleluia, que Deus libera. E as portas se abriram. E o Senhor manda dizer para você, filha, eu sou Deus, aleluia, que abro as portas. Eu sou Deus que quebro, aleluia, as algemas e as correntes, aleluia. De repente o chão tremeu tanto, aleluia, que abalou os alicerces da cadeia. Naqueles instantes, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. O que o Senhor vai fazer vai ficar marcado. Aleluia. Não só na tua vida, mas na vida daqueles que estão em volta de você. Porque aquilo que Deus tem é muito grande. Aí o carcereiro acordou. O que eu acho mais interessante é que há terremoto, portas se abrem, corrente se arrebenta e o carcereiro está dormindo. Tem gente, aleluia, que Deus faz até dormir para não atrapalhar o processo, para não atrapalhar o andar, para não atrapalhar o desenrolar e o desenvolvimento. Tem pessoas que Deus vai colocar para dormir. Tem pessoas que o Senhor não vai deixar enxergar o que está acontecendo. Quando for ver, já tem acontecido. Porque se você for ver aqui, fala que o carcereiro acordou. Mas ele só acordou quando tudo já tinha acontecido. Tem gente que só vai ver quando Deus já tiver feito. Tem gente que só vai ver quando o Senhor já tiver operado. Aleluia. Porque quem for atrapalhar, Deus não deixa que veja antes, aleluia, que esteja feito. Só vai ver quando acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o carcereiro acordou quando viu os portões da cadeia, estava aberto. Olha, aí o carcereiro acordou. Quando viu os portões da cadeia, estava aberto. Ele acorda, mas os portões já estavam abertos.
Quando ele vê, já tem acontecido. Tem pessoas na tua vida que só vão ver o milagre quando já tiver acontecido. Porque Deus não vai deixar enxergar antes. E quem são essas pessoas? Aquelas que de alguma forma queria atrapalhar o que Deus, aleluia, estava fazendo. Deus manda dizer para você: filha, eu tiro da frente, eu tiro do meio. Aleluia. Eu não deixo quem quer atrapalhar. Eu não deixo quem quer se intrometer. Eu não deixo quem quer, de alguma forma, lhe prejudicar ocultamente. Porque tem pessoas que querem lhe prejudicar ocultamente. E eu sei a intenção do coração do homem. Embora muitas das vezes você não veja, mas eu enxergo o que você não enxerga. Orai, cabá, subiará. E tem pessoas de arrasou precalabás que ocultamente querem te prejudicar. Mas eu, todavia, te livro, aleluia, daqueles que querem te prejudicar ocultamente, diz o Senhor. Glória a Deus. Olha só, Atos dos Apóstolos 16, 27, resposta de Deus para a tua vida. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Tem gente que não tem estrutura de ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque quando ele vê o quê? As portas abertas, ele pega a espada para tentar o quê? Para tentar se matar. Tem gente que não tem estrutura de ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tem gente que não tem estrutura de ver a porta que Deus vai abrir para você. De ver a cadeira que Deus vai colocar você para sentar. De ver as mesas que Deus vai fazer você ser introduzidas dentro dela. Tem gente que não tem estrutura para ver, aleluia, a grandeza de Deus e o cumprimento das promessas dele na tua vida. Aleluia. Aí o que ele faz? Já ao ver as portas abertas, ele tira, aleluia, a espada da bainha. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Paulo diz: ei, não faça isso não. Nós estamos aqui. As portas estão abertas. Mas nós permanecemos aqui, aleluia, no mesmo lugar. O Senhor também tinha um propósito na vida daquele homem. E era um livramento para a vida dele. E o interessante de tudo é que ele que coloca Paulo e Silas dentro da prisão, lá na frente você vai ler a história, que ele oferece um banquete para Paulo e Silas. Deus vai usar a mão do perseguidor para te oferecer banquete. Deus vai usar a mão de quem te maltratou para te honrar, para te oferecer banquete, para te colocar na mesa. Depois você lê a história que você vai ver. O tempo, aleluia, o tempo da espera nos proporciona, aleluia, grandes milagres e honras de quem nós menos esperamos. Sabe o que o Senhor manda dizer para você? Eu vou entregar. Diga para ela que tem gente que te desonrou, mas vai te honrar. Tem gente que te desonrou, mas lá na frente vai ver que Deus é na tua vida. Aleluia. E vai te honrar. A porta estava aberta. As correntes tinham sido o quê? Aleluia. Quebradas. Mas eles não saíram, eles permaneceram lá dentro porque ainda não era o tempo. Aleluia. E através disso, aleluia, o Senhor trabalha no caráter do carcereiro. Porque ele vê que aqueles homens que estavam ali eram homens de Deus. Aleluia. E por isso lá na frente na história nós vemos, aleluia, ele se sentando, aleluia, numa mesa preparada pelo aquele que colocou ele, aleluia, dentro do cárcere. O Senhor manda dizer: a mão que te humilhou
Vai ser a mão que eu vou usar para te exaltar, só para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Só para mostrar que eu sou Deus na tua história. Aleluia. A mão que te colocou dentro do cárcere, eu vou abrir a porta, eu vou quebrar a corrente, mas a mesma mão eu vou usar para te tirar de dentro. Rebarabassou, redecalabarabas. Arabassúria, narabarabassou, redecalabas. Para que você veja que eu sou Deus que honra história, Rabacheica Managia, que eu sou Deus que faço o que o homem, aleluia, não faz, que eu sou Deus que opero aonde o homem queria anular, aonde o homem queria matar, aonde o homem queria desonrar e humilhar. Sobre a nádia, eu trago honra. Oh, Rabassúria da Gás. E sabe o que é que o Senhor diz? O Senhor diz: tem clamor aqui hoje sendo ouvido. Rabassúria de Calabá. Tem clamor aqui hoje sendo ouvido. Aleluia, tem portas sendo abertas. E Cabarabassúria de Calabás. Porque eu sou o dono, aleluia, das portas. Ai, deca sobra na a mesa está preparada, o banquete já está pronto, e eu te colocarei na mesa para sentar como convidada de honra, para tu saber que eu sou Deus, que muda o pensamento. Aleluia, para tu saber que eu sou Deus. Aleluia, que tiro os maus entendidos que o diabo tenta colocar. Para tu saber que eu sou Deus, que preparo coisas grandes para ti. Não sou Deus de coisa pequena, mas sou Deus de coisas grandes e novas. Aonde o inferno quis inflamar, aonde o inferno quis trazer discórdia, eu, o Senhor, mostrarei. Eu vou fazer mudar a opinião ao teu respeito. Tem gente que vai mudar a opinião ao teu respeito porque pensa de uma forma. Mas eu sou o Senhor que vou fazer mudar a forma e o pensamento de pensar sobre ti, porque eu, o Senhor, vou esclarecer. Tem mesas que o teu nome foi mencionado e que te, aleluia, defamar, falar mal de você. E inflamou pessoas que têm raiva de você e você nem sabe que tem. Mas eu, o Senhor, esclarecerei com verdades. Tem coração inflamado porque ouviu história que é mentirosa. Mas eu, o Senhor, sou o Deus de verdade e digo para ti que eu vou fazer a forma, o pensamento, a visão ser completamente mudada e tu vais saber, oh, decalia sobre calabash, que eu sou Deus, aleluia. E que eu não deixo situações ser levadas adiante para te prejudicar. Porque se tu soubesse que queriam te prejudicar, se tu soubesse das picuinhas de Anália sobre cá, que tentam contra ti, mas eu, o Senhor, aleluia, tenho me manifestado. E no meio, aleluia, tenho levantado, aleluia, verdades sobre você. Tenho levantado verdades sobre ti. Diz o Senhor, rica managa. Tem presenças, sobre calabás. Aleluia, que se reúnem. Para tentar te menosprezar. Mas eu vejo todas as reuniões
Ei, Kamassubiá. Eu vejo todas as conversas. E decamanagia supredecai. Eu vejo todas as línguas. E caçopranaidias. Eu vejo toda a trama. E de caçopranaiarabas. E digo para ti, aleluia, eu tenho nomes anotados. Arabá sobre a nágia. Eu tenho nomes anotados. Iria dar cheque a manágia. E eu conheço pensamentos e a intenção dos corações. E a ramanaga sobre a nágia. E a rabassuia nágia. E sabe por que eu te mostro? Ai, remanto canaga yase. Porque toca no teu ombro e fala que tu é mulher de Deus, renaga sobrecai, mas se reúne para debochar, riaha sobre calabás. Se reúne para falar mal, rabaia sobre calabás. Se reúne na mesa dos escarnecedores, oh, recaia da sépia, arabassubia na garabás. Oh, meu Deus. Sabe o que é que eu via, irmãs? É porque eu vejo a situação. Arabarra sobre calabás. Eu via uma mesa toda preparada. Eu via uns pratos emborcados. Eu via pessoas sentadas ao redor da mesa. E quando elas abriam a boca, eu não via Deus naquela mesa. Porque você se reunir numa mesa e Deus não está, se levante dela. Não sente numa mesa que Deus não está. E quando eu via aquelas pessoas falando, na ponta da língua eu via como se fosse uma cabeça de uma serpente. Eu vi a cabeça de uma serpente. É tão nítido que Deus me mostra. Aí eu via como se fosse uma falácia tão grande. Rabaxeria da rabassore de calabarabas. Rabassoia nagia rabassore de arabas. E o Senhor manda dizer para você: eu vejo que você não vê. Tem pessoas que estão afermentadas. Mas eu sou Deus que visitarei a mesa. Porque eu sei cada nome que se sentou nela. E ainda que fale escondido, eu sou Deus que visitarei um por um que se sentou na mesa. Cadeira por cadeira será visitada por mim. Porque eu sou o teu dono. Eu sou o teu pai. Eu sou aquele, aleluia, que não compactuo com o que é errado. Ah, minha filha, hoje tu se levantaste. E até para tu se levantar foi difícil. Eu vi a luta desde manhã. Nem calabachébria. Eu vi o ilinhado desde manhã. Eu vi, aleluia, a humilhação. Eu vi todo o burburinho. E caianagia sobredecar até a ligação. E decabachébria na ligação. Liga pra ela, liga pra outra, liga pra aquela. Aquela precisa saber. Anaga sempre
e o teu nome voando, mas eu digo que hoje eu entro pela porta, a porta daqueles que estavam sentados na mesa. Ih, Raman, eu entro pela porta daqueles que estavam sentados na mesa. Não vai demorar muito, não. Você anote este dia de hoje na tua agenda, no teu caderno, para o que Deus está falando aqui, que Ele entra pela porta daqueles que estavam sentados na mesa. Porque tu vais saber a notícia. Vai chegar uma notícia até tu. E o Senhor manda dizer para ti, a partir de hoje, de quando? De hoje. Pode anotar, a partir de hoje, se botar a mão, vão saber, vão provar, vão saber que eu sou Deus e vão provar da justiça. Arabassore de calabachete, arabassuriana. O Senhor manda dizer, há um espírito contaminado. Há um espírito contaminado. Há um espírito. Mas eu sou Deus que vou apartar do meio. Eu sou Deus que vou apartar do meio. Eu vou tirar de caixa da gassobradalha. Eu vou apartar e será minha mão, diz o Senhor. Quando o Senhor falava do espírito imundo, do espírito contaminado que está no meio, eu tinha uma visão nitidamente de alguém leproso. E você sabe que a lepra, ela pega. Quando Miriam teve lepra, ela teve que sair do acampamento para não pegar nos demais. Eu estou falando espiritual. O Senhor vai tirar no meio. Para poder tratar. Porque se está no meio vai contaminar os outros. E o Senhor está dizendo, eu não vou deixar que contamine. Eu não vou deixar que contamine. Andaia sobre calabás. Eu vou tirar. Aleluia. Eu vou tirar para tratar. Eu vou tirar para tratar, mas eu não vou deixar os outros se contaminar por causa de um. O Senhor diz, filha, a partir de hoje, tu verás a minha justiça nesta causa. A partir de hoje, tu verás a minha justiça dentro dessa situação. Andaia sobre calabás. Eu sou Deus, aleluia, de amor, mas também sou Deus de justiça. E eu entro com justiça.
Deixa eu entregar aqui outra visão que Deus me deu. Eu via como se fosse um escudo redondo. E eu via como se ele tivesse um monte de flecha nesse escudo. Muitas flechas foram lançadas para te atingir. Muitas flechas foram lançadas em sua direção, porque o Senhor me fez ver aqui. Eu vi um escudo redondo, eu via várias flechas sobre o escudo. Mas o Senhor parou. Através do escudo, o Senhor deteu a flecha que vinha contra a tua vida. E não foi só uma flecha, foram várias flechas que foram lançadas contra você. O intuito do inimigo, minha filha, era acabar com tua vida. Mas ele não contava que o grande eu sou está contigo. Tinha uma cova preparada, aleluia, para você. E um espírito de enfermidade. Mas eu vejo o buraco que foi aberto para te enterrar. Ai, meu Deus. Sendo fechado. E o Senhor diz assim, diga para ela que eu não permito. Eu não permito. Eu não permito. Eu não permito, diz o Senhor. A cova que estava aberta. Oh, o Senhor está fechando. Aleluia. Porque o inferno queria te colocar dentro de uma cova. Mas o Senhor é Deus que está fechando a cova que o inferno queria te colocar. E dizendo, não toca nela. Não toca nela. Eu vejo um espírito recuando, o espírito das trevas, o espírito da morte. Se vocês pudessem ver, iria dar cheio, eu vejo recuando. Era como se ele estivesse dentro da sala, ali perto da porta, sabe? E é como se ele desse a meia volta, é o espírito feio. Mas o Senhor mandou ele bater em retirada, eu vejo ele recuando. E o Senhor diz, eu tenho vida. Eu tenho vida. E eu, o Senhor, entro com vida. E derraçou de calabra. Trago vida para vida dela. Oh, de caçou pra racebre arabas. E o Senhor diz assim, eu passo com você. Eu passo com você. Eu passo com você. O Senhor manda dizer, eu te darei um sinal. E este sinal que eu vou te dar vai ser no céu. Como assim? Aleluia. Eu via como se fosse uma forte luz no céu. Oh, rabaxere calabas. Eu preciso entregar aqui. Gol de cabadag, a sébria.
Eu via como se fosse, sabe, uma forte luz. Aleluia. E Deus vai te dar um sinal de algo que tu tá pedindo uma confirmação a Deus. E vai ser através do céu. Essa luz forte. Aleluia, tu vai ver. E através do céu, o Senhor vai dar um sinal aqui a alguém. E o Senhor manda dizer, e tu saberás que é a confirmação do que tu pediu dentro do teu íntimo. Como prova, tu pediste um sinal, mas tu não pediu qualquer sinal. E por isso Deus te dará este sinal. Porque Ele conhece o teu coração, meu Deus. O Senhor diz, eu conheço o teu coração, eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu caminhar. E se não for dessa forma, tu não entende. Se não for dessa forma, tu não compreende. Ai, irmãs, tá tão forte aqui. Tá tão forte aqui a presença de Deus. Ai, meu Deus, eu preciso entregar. Tem alguém aqui que o Senhor me faz ver. Tem alguém aqui que o Senhor me faz ver. Eu vejo como está o coração dela. É como se o coração dela estivesse partido. E no meio estivesse um sangramento muito forte. Só que o Senhor fala que hoje Ele está visitando o teu coração. E eu vejo aquele coração partido sendo restaurado. Eu vejo como se fosse uma agulha com uma linha costurando. Isso significa a restauração. E o Senhor diz assim, eu estou visitando o coração dela com restauração nesta noite. Para que ela saiba que eu sou o Deus que saro. E aquilo que hoje sangra não vai sangrar mais. Aquilo que está partido será restaurado. E aquilo que dói não irá mais doer. Porque assim diz o Senhor, eu sararei as tuas feridas. Derramo um bálsamo de cura sobre a tua cabeça. E arranco a dor que você está sentindo neste momento. Tiro com a minha mão a nádia sobre de calabás. E arranco a nádia sobre de calabás. Há uma restauração sobre o que foi quebrado, sobre o que foi partido. E esta restauração é o teu coração. Porque te farei por inteira, por completo. A tua história não acabou. Idei que a sobrederebas. Porque quem dá a última palavra sou eu, diz o Senhor. Eu estou escrevendo cada linha da tua história. E ninguém apaga e nem interrompe a minha vontade e o meu querer sobre você. Eu sou o Senhor que estou falando contigo. E tu sabes, porque tu conheces a minha voz. Tu sabe que eu falo contigo de uma forma diferente. Quem te vê dentro do processo, aleluia, vai te ver fora dele.
Eu vou te tirar do lugar de dor. Você não vai ficar no lugar de dor. Deus me mostrou, aleluia, que você não vai ficar neste lugar. Porque Ele te arranca. Porque Deus te visita hoje no teu pulso. Deus te visita hoje na tua dor. E Ele te visita para te tirar. Ele te visita para te arrancar. O Senhor diz para ti: descanse o teu coração, porque eu, o Senhor, te arranco. Eu, o Senhor, te tiro. Olha, eu vejo Deus calando. Eu vejo Deus silenciando pessoas que estavam falando, tramando e arquitetando. Deus começará a expor de maneira escancarada para aqueles que tinham dúvida de você. O próprio Deus vai mostrar quem é você e vai expor as mentiras do diabo. Deus está expondo quem trabalhava contra você em oculto. E Deus vai revelar nomes. Irmãs, não tem nada que fique oculto diante de Deus. Quando o Senhor aqui, Ele falava das mesas, Ele falava de mensagem e tudo. Deus é o mesmo Deus que mostra os nomes e mostra os rostos. Porque Deus não deixa nada em oculto. E aquilo que Deus mostra para você, muitas das vezes a gente tem a mania de dizer: meu Deus, será? Eu não digo mais será porque eu tenho o discernimento de saber que é o Senhor. Depois, quando eu vou olhar, perdido. Deus deixa as confirmações vir só para mim ter a certeza do que Ele tem me mostrado. Então, vai te dar nomes. Tu vai sonhar. Mas não vai ficar só sonhando não, porque tem gente que tem aquelas paranoias, né? Ai, Senhor, se não for o Senhor, Deus, além de mostrar você, Deus vai fazer chegar na tua mão provas. Preste atenção. Deus vai fazer chegar nas tuas mãos prova. Deus vai fazer a mesma coisa que faz comigo. Deus me dá nome. Deus diz o que estão falando. E depois, as irmãs que ficam perto de mim, elas sabem como é. Depois o Senhor só chega com as confirmações, com as provas. De algo que Ele já tinha me dito. Só para ter aquela certeza. A mesma coisa Deus vai fazer contigo. Então, fique em paz. Oraba, sopicaba. Fique em paz, porque a partir de hoje tem justiça de Deus dentro dessa situação. Tem nomes que Deus vai te entregar. Tem nomes que Deus vai te mostrar. Tem mesas que Deus vai fazer tu ver os rostos. Tem mesa que Deus vai fazer tu ver, aleluia, quem é quem. O Senhor diz assim: filha, as máscaras serão arrancadas. Porque eu, Senhor, tirarei. Olha essa visão que Deus me dá aqui agora. Vou falar porque Deus está me mostrando. Aleluia, eu já estava aqui caminhando para o final, mas eu preciso entregar essa revelação que Deus me mostrou aqui. As máscaras serão arrancadas. Tem várias gente que senta na tua mesa com uma máscara no rosto. Você acha que está vendo a pessoa, mas não é ela. Mas Deus vai arrancar. Eu vi o Senhor expondo, aleluia, sem máscara. Eu vi o Senhor tirando a máscara.
O Senhor diz, filha, eu sou Deus que revelo. Eu sou Deus que mostro. Eu sou Deus que exponho. Eu vou revelar. Eu vou expor. Andai a sobra darabás. Para que você saiba que eu sou Deus. O Senhor diz assim, eu vou tirar a dependência. Aleluia. Eu vou tirar a dependência. Como assim? Eu via como se... Não tem uma azeitona? Só para você entender o que Deus me mostrava. Eu preciso entregar o que Deus está mandando. Não tem quando você bota uma azeitona na mão e você fica assim? Amassando? O Senhor disse que a mão era a mão do homem. E a azeitona representava uma pessoa. E o Senhor está tirando. Você não vai viver amassada. Na dependência. Porque Deus está te arrancando da mão do homem. Amém? Glória a Deus.